Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Alvim e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar trazendo para vocês aí como programar o volume profile no Profit, tá? Então essa função do volume profile ela foi disponibilizada nas últimas versões aí do beta para o Profit Ultra no momento. Eu não sei se vai vir para as outras versões do Profit, tá? Mas na Ultra já está disponível. E ela funciona da seguinte forma. Então, primeiro deixa eu adicionar o volume profile aqui para exemplificar para vocês. Então, volume profile é esse indicador aqui que já vem nativo no Profit, que ele vai traçando aqui umas barras laterais aqui horizontais de acordo com o volume negociado em cada preço. Então, por exemplo, nessa linha vermelha aqui, que está em 135.700, a gente vê que foi onde teve o maior volume negociado no dia. Tá? E aí aqui também é possível alterar, né? Se você quer o maior volume negociado nos últimos 5 minutos, então ele vai pegar cada 5 candles, vai criar um novo, tá vendo? E aí você consegue configurar aqui quais são os dias. Eu vou estar usando o diário como exemplo, tá? Para mostrar para vocês como que vocês puxam esses dados aqui pelo editor. Além disso, se a gente der 2 cliques aqui no indicador e colocar exibir volume acumulado, escrever volume ou destacar, aí a gente der um zoom bem no cantinho aqui, é bem ruim mesmo esse layout aqui, essa forma como o Profit disponibiliza isso pra gente. Se você vier bem no cantinho, no início do dia, com esta função marcada, vai aparecer aqui os volumes negociados em contratos em cada faixa de preço. Então, na faixa vermelha, que era os 135.700, a gente consegue ver aqui, ó, 122.300 contratos. Arredondando, tá? Porque só tem uma casa decimal, então 122.200 e alguma coisa ou 122.300 e alguma coisa. Aqui está arredondado 122.300 contratos nessa faixa de preço vermelho. Então, no editor, eu vou ensinar vocês a puxarem o preço dessa faixa vermelha aqui e também este volume aqui que o Profit disponibiliza para a gente, beleza? Então vamos lá agora para o editor, né? Então aqui no editor a gente vai declarar 6 parâmetros que a gente vai utilizar para poder buscar esses valores, tá? Então a gente coloca input, o primeiro parâmetro é o intervalo, o segundo offset, o tipo, o padrão, leilão e direto. Eu vou explicar o que são esses 6 parâmetros para vocês agora, tá? Então o intervalo é o tipo de gráfico. Então, por exemplo, se a gente está no gráfico de candle, a gente vai utilizar o código 1, se a gente estiver vendo o gráfico de minutos, o código 2, se a gente estiver vendo o gráfico diários, 3 semanal, 4 mensal, 5 anual e gráfico de segundos 17. Beleza? Então a gente vai usar essa codificação aqui para saber qual é o tipo de gráfico que a gente está olhando. Tá? Então se for um gráfico de trades, a gente vai colocar 0. Se for um gráfico de ticks, então Renko a gente vai colocar 11. Se for um ponto inversão, a gente vai colocar 16. Variação de preço 8, range 12. O ponto figura eu não achei qual é o código para colocar dele, tá? Então por isso que eu deixei em branco aqui. E se a gente estiver olhando o gráfico de CAGE, a gente vai colocar o 14. O offset vai ser o número do gráfico. Então, por exemplo, aqui eu estou usando o gráfico 2, que seria o diário. O offset seria, que eu coloquei 1 aqui, seria de 1 dia. Se eu quisesse ver, então, o gráfico de 5 dias, eu colocaria 5. Tá? E se fosse de 5 minutos? O minuto do gráfico do intervalo aqui é 1. Então eu colocaria no intervalo 1 e colocaria no offset aqui 5. Se eu quiser ver o gráfico de Renko, então eu colocaria no intervalo 11. E aí eu colocaria aqui, por exemplo, 15 Renko. Tá? Então no caso aqui eu vou estar usando o 2, que é o gráfico diário, olhando aí o gráfico de minutos, com offset de minutos, beleza? Então vamos lá. Aí agora a gente tem outro parâmetro, o terceiro parâmetro, que é o tipo. É o tipo do volume, se vai ser o volume em contratos, você coloca 1. Se for volume financeiro, você coloca 0. Beleza? Eu já vou explicar tudo isso para vocês. E aí aqui você pode ligar ou desativar o tipo do volume. Então a gente tem o volume padrão, que a gente pode colocar true ou false. A gente tem o volume de leilão, tá? Então todo volume negociado aí nos momentos de leilão, você pode colocar true ou false também para ligar ou desativar. E a gente tem os trades direto, que são trades entre instituições diretamente ou RLP. Tá? Então você pode ligar, desligar aqui e ele vai fazer o filtro desse volume para vocês. Beleza? Então vamos lá, agora direto para o código, depois de ter explicado todos os parâmetros, a gente vai ter aqui
duas variáveis, tá? Uma que eu vou chamar de HV, que é o Highest Volume, que vai ser o volume desta zona aqui que eu quero buscar, tá? Que é a zona vermelha aqui de maior volume. Então vai ser o volume dessa zona. E aqui o Highest Volume Price, que vai ser o preço, tá? Então, por exemplo, aqui, essa linha vermelha aqui está em 135.700, beleza? E aí o HV, então, eu vou chamar a seguinte função, Highest Volume. Aí eu vou colocar o meu intervalo, que a gente definiu aqui, o offset, que a gente definiu aqui. Então, por exemplo, intervalo está como 2, que é o gráfico diário. O offset está como 1, que é de um dia. Então, estou dizendo aqui, gráfico de um dia, com o tipo de volume de contratos. Então, ele vai apresentar para a gente o volume em contratos. O padrão aqui está como true, tá? Então, ele vai considerar o volume normal, vai considerar também o volume de leilão, e vai considerar também o volume de trades diretos, tá? Então eu coloquei aqui true nessas três opções. E aí a gente faz a mesma coisa para o HVP, que é o volume, é o preço do maior volume, tá? Então Highest Volume Price, a gente usa essa função aqui, e exatamente os mesmos parâmetros do Highest Volume, beleza? Aí a gente vai plotar o nosso HVP, então se eu der um play aqui, ele já vai plotar para a gente, ó, 135.700. Significa o quê? Como eu estou olhando o gráfico de intervalo 2, que é o gráfico diário, ele vai pegar o maior volume do dia, né? Então a gente vai ver aqui que a linha tracejada aqui em laranja, a linha aqui em laranja, vai ser os mesmos 135.700 que estão aqui, né? Que é o do maior volume. Beleza? E aí eu fiz uma outra função aqui embaixo, que eu coloquei o seguinte, if last bar on chart, ou seja, se é a última barra do gráfico, tá? Ele vai plotar um texto pra gente. Por que eu coloquei if last bar on chart? Porque senão ele vai plotar o texto, todos os candles para trás aqui, tá? Vai plotar um monte de texto. Eu quero que plote só no último aqui. Aí eu coloquei o seguinte, plot text, aí mandei plotar o volume que a gente pegou, o highest volume, aquele que eu mostrei no cantinho lá no nosso volume profile, aquele que fica nesse cantinho aqui quando dá um zoom. A cor, então CL e o nome da cor, coloquei amarelo. O 3 significa que é num preço especificado que ele vai plotar esse texto, tá? Então, por exemplo, se eu colocar o 0, significa que ele vai plotar abaixo do candle. Então, no caso, este plot aqui que ele está plotando em amarelo seria logo aqui embaixo do candle. No 1 seria no meio do candle. E no 2, acima do candle. E no 3, num preço especificado, tá? Por isso que eu coloquei esse 3 aqui. O 10, ele é o tamanho da fonte, tá? Então, se você quiser que plote com um texto maior, você aumenta este número, menor você diminui esse número. E aqui, por fim, o preço, tá? O valor onde ele deve plotar. Então, ele vai plotar no preço especificado, que eu defini 3 aqui, do HVP. Então, onde está a linha do HVP? Essa daqui é onde ele vai plotar o nosso texto, beleza? E aí, ele plotou aqui o nosso volume, 122.262. Lá estava como 122.300 arredondado, tá? Porque lá só mostra a primeira casa decimal. Então, esses 262 aqui ele arredondou para 300. Mas seria aquele valor lá, 122.300. E aí, se você quiser mudar os dados, então, por exemplo, aqui nos inputs, né, nas entradas, você pode mudar de acordo com estes códigos aqui que eu passei. Só lembrando que aí o semanal para cima, então semanal, mensal e anual, eu não consegui fazer funcionar, tá? Talvez porque precise de um histórico muito grande aí do volume, o Profit não consiga carregar, tá? Mas diário aí, minutos, segundos, renko, essas coisas aqui, esses outros gráficos, eu consegui trazer normalmente. Então aqui como exemplo, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, no gráfico de minutos mesmo, vamos pegar no renko? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar o renko. O renko é o código 11, vamos supor que eu queira o offset, então, queira pegar os dados do renko de 15R, tá? Então, eu coloco aqui 11, 15R, e aí eu dou um play. O que ele vai fazer? Ele vai buscar os dados lá baseado no volume profile do renko 15R. Então, se a gente colocar lá no renko agora 15R, deixa eu colocar lá no volume profile 15R, a gente vai ver o seguinte. Olha aqui, o maior volume está em 135.445. O que ele puxou aqui, ó, 135.445, tá? Dessa vez agora baseado, então, no nosso gráfico de renko. Beleza?
E eu vou estar disponibilizando este código gratuitamente aí para vocês poderem baixar, tá? Com código aberto. Vocês vão acessar o link na descrição que vai cair nessa minha árvore de links aqui. Vocês vão acessar aqui esta pastinha aqui chamada Google Drive, que vai abrir aqui o meu Google Drive. Na pastinha aqui, ó, Programação Profit Chart, eu vou estar colocando mais um quadradinho aqui que vai ser referente a este código, tá? Se você quiser baixar, clica nos 3 pontinhos, download, e aí você importa no seu Profit Chart, beleza? Então, se você curtiu, deixa o seu like e se inscreva no canal. Precisando de serviço de programação, no link na descrição tem o meu Telegram, é só me chamar lá que eu faço um orçamento para você. Beleza? Então fico com vocês aí, até o próximo vídeo.